porque muitas vezes as pessoas às vezes jogam o Coutinho num balaio de todos os jogadores que o Vasco formou, né? Como se fosse mais um que o Vasco formou. Primeiro que, para mim, o Coutinho está longe de ser mais um. Independente de quem você olhe que o Vasco formou nos últimos anos, ninguém teve o destaque internacional que o Coutinho teve. Ninguém teve uma passagem tão marcante na seleção brasileira como o Felipe Coutinho teve. E tem uma coisa que pesa muito nessa história, nessa conexão do Coutinho com o Vasco, que é o início dele no Vasco e a forma como ele saiu. O torcedor do Vasco, na verdade, tem saudades do Felipe Coutinho desde o momento que ele estreou como profissional. Aliás, antes mesmo dele estrear como profissional, o torcedor já sentia, de uma certa forma, saudade. Por quê? Coutinho foi um dos primeiros jogadores vendidos ali com 16 anos de idade, que só puderam viajar depois com 18 anos, teve mudança na lei. E aí ele teve que ficar no Vasco até completar 18 anos para ir para a Europa. Então, com 16 anos de idade, todo mundo já sabia que o Coutinho ia deixar o clube. E com 16 anos de idade, Coutinho já era tratado como uma joia. Então, teve todo aquele período de 2 anos de despedida do Coutinho. A passagem toda do Coutinho já foi num tom de despedida. Então, tem esse peso emocional, essa carga emocional de um possível retorno do Coutinho. E até tem saído a notícia, né, que o Cruzeiro teria interesse no Coutinho, é natural que tenha, acho que todo grande clube do futebol brasileiro tem interesse no Coutinho, mas me surpreenderia muito se o Coutinho tivesse interesse em outro clube, porque essa conexão é dele também. Não acho que seja uma conexão do Vasco ou do Vascaíno com o Coutinho e que não seja recíproca. Porque desde que o Coutinho saiu do Vasco, ele sempre tratou o clube com muito carinho, foi formado realmente na base desde o futebol de salão. Então é um menino que, assim como o Pedrinho, que hoje é presidente, foi formado ali bem garoto dentro do clube, cresceu dentro do clube, e apesar de ter feito a carreira toda longe do clube, sempre teve esse cordão umbilical, sempre teve esse elo com o Vasco. Então me surpreenderia muito se o Coutinho voltasse para outro clube no Brasil que não fosse o Vasco. Ainda que possa não dar certo a negociação. A gente sabe que a negociação no futebol não é tão simples assim. Ainda que não chegue num denominador comum. Eu não vejo o Coutinho jogando no Brasil por outro clube. Isso não é uma informação não, tá, gente? Não estou falando que o Coutinho não pode jogar por outro clube. O que eu estou falando é que me surpreenderia muito por toda a forma carinhosa que o Coutinho sempre tratou o Vasco. Cansou de ir a São Januário, cansou de aparecer com camisa do Vasco, e o Coutinho me parece um cara muito correto nesse sentido. Até porque qualquer outro movimento do Coutinho no Brasil, para mim, seria um grande tiro no pé. E o Coutinho acho que aprendeu, quando ele fez aquela mudança Liverpool-Barcelona, não que ele tenha errado não, tá? Para mim, quando o Coutinho deu um salto do Liverpool para o Barcelona, onde o Liverpool não era aquele Liverpool do Klopp ainda, e o Barcelona já era aquele Barcelona de Messi e companhia, ele fez um movimento, para mim, que parecia correto. Para se colocar, inclusive, naquele momento, talvez, num top 5 de futebol mundial. Porque você está falando de uma geração de Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Então, o top 3 ali, é difícil o Coutinho entrar, ou poderia brigar com o Neymar por um top 3. Mas todo mundo imaginava, ou grande parte das pessoas imaginava, talvez até o próprio Coutinho, imaginava ele buscando ali, tentando um top 5, pelo menos. Não foi o que aconteceu, e a partir daquilo, não é que o Coutinho deixou de jogar bola, mas ele nunca mais foi aquele Coutinho do Liverpool. Mas a gente sabe, para quem viu o Coutinho desde garoto, eu vi o Coutinho jogar, já falei isso aqui, no Maracanã, ainda pelo Sub-20 do Vasco, todo mundo que viu o Coutinho com 13, 14, 15 anos, enfim, a idade que for, sempre viu que ali era um craque jogando bola. Isso não se desaprende, às vezes você perde até um pouco do tesão. E até isso o Vasco pode ajudar o Coutinho, a trazer ele de volta, aquela vontade de jogar que ele tinha, caso isso seja um problema para ele, não posso dizer que seja. Mas para mim, caso se confirme esse retorno do Coutinho, talvez seja uma das maiores contratações do Vasco assim, na história. Né? Já tiveram, obviamente, vários retornos de Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, que tiveram um peso imenso. Mas nesse século, talvez fique atrás apenas do Juninho Pernambucano, com a diferença de voltar bem mais novo do que o Juninho. Não vejo o Coutinho voltando para encerrar a carreira, por exemplo. Chega numa idade muito boa, que tem muito a entregar ainda. Então, acho que seria algo
muito marcante para o clube e para o Coutinho.